Nossa, tá rápido ali. Bom, gente, aqui é o Dr. Sérgio Ayala, médico lotado no município de Jacobina, pelo programa Mais Médico. Estou lotado aqui na unidade de saúde do PSF da Bananeira e meu registro profissional CRM 22400. Estou aqui na presença da senhora Jamile Souza dos Santos, a qual gentilmente autorizou o compartilhamento da imagem para fins educacionais, a qual tem aí em mão dela uma cópia, né? Onde ela está tendo essa cópia para registro, e essa outra cópia será enviada juntamente com a filmagem para o sistema do programa Mais Médico, através da responsabilidade minha, nesse caso, de estar passando para ela toda a questão ética, legal, do registro dessa filmagem, e que também está à frente, sobre a minha supervisão, o tutor Dr. Wilder, que ele é o que é encarregado dessa necessidade que os profissionais da lotação do programa Mais Médico façam as consultas gravadas. Hoje, nessa consulta aqui, eu optei em chamar a senhora Jamile para essa consulta, porque é um fato que, para a nossa rotina, muitas vezes não é uma rotina diária, de às vezes atender gestante de alto risco. Podemos pegar isso uma vez ou outra, muitas das vezes quase nenhuma gestante de alto risco chega para a unidade de saúde da família, porque quando já se apresenta, eles são encaminhados para os profissionais especializados, nesse caso o ginecologista obstetra. Então, dona Jamile, primeiramente eu agradeço de antemão a sua gentileza em ceder a sua imagem para essa finalidade, e eu vou aqui fazer alguns questionamentos, tá? Para a gente poder dar embasamento a essa gravação. Primeiro seu nome completo, dona Jamile? Jamile Souza dos Santos. Sua idade? 31 anos. Bom, a senhora é gestante, mas de quantas gravidez? 2. Algum aborto? Não. A primeira gravidez tem quantos anos atrás? Há 7 anos. 7 anos. Nesses 7 anos, quando você teve essa gravidez, fez pré-natal? Sim. Teve alguma intercorrência, que a gente fala intercorrência assim, precisou ter encaminhamento para algum especialista na época? Não, eu fiz aqui mesmo. Fez tudo pelo médico do posto? Fez o acompanhamento médico, de enfermagem, fez os exames, tudo tranquilo. Tudo Seu bebê na época nasceu com peso de aproximadamente quantos quilos? 3 kg, 423 e 53 centímetros. Você usava alguma medicação diferente do que é rotina? O que é rotina? Sulfato ferroso, ácido fólico? Ácido fólico. Nenhuma outra coisa a mais? Não. Que você lembra, né? Porque também tem 7 anos. Mas nada assim de remédio diferente do que é o habitual, né? Não. Na época você fez todos os exames, ultrassom, fez a morfológica na época ou não chegou a fazer? Só ultrassom obstétrico e a transvaginal, né? Uhum. Seu parto transcorreu de que forma? Foi normal ou cesárea? Cesárea. Você lembra qual motivo fez essa cesárea na época de 7 anos atrás? Por conta da pressão. A pressão surgiu alterada no dia de que você foi internada ou antes de chegar ao trabalho de parto? Lá eu sentia muita dor de cabeça por conta da pressão, né? Aí quando eu cheguei no hospital, detectou que era pressão alta. Mas nas consultas você não tinha essa queixa? Não. Não lembra de ter essa queixa, né? Não lembro de ter essa queixa. E até então seus exames também de sangue estavam tudo bem? Nunca deu nada assim alterado? Não. Porém, com apenas a pressão alta, poucos dias de parir, né? Houve lá a intervenção de cesárea, que você não sabe se foi por conta da pressão, mas quando você teve essa gravidez, depois desse fato, você apareceu ao posto para comunicar ao médico, a médica da época, que você teve uma pressão alta naquele momento? Porque eles fazem a visita em casa, né? Aí eles foram lá na minha casa, na minha residência, aí disse que eu tinha que fazer o acompanhamento de uma semana, carreguinho. Para saber se a pressão persistia. Para saber se a pressão ia ficar E o que alta. aconteceu na época? Estava baixando? Na época se normalizou. Só teve aquele momento lá próximo aos dias e durante o internamento. Isso. Mas depois disso, você lembra se manteve algum remédio para ficar usando por segurança? Depois, sempre quando eu ia no médico, estava dando alterada. Certo. Aí a médica me indicou para mim tomar o remédio. Esses remédios que você usava, era quantos remédios para pressão? Era 2 ao dia. 2 ao dia de diferentes remédios, né?
não lembro o nome, você me falou que um tem 25 mg, deduz que foi hidrocortiazida. E o outro, você não vai saber o nome, mas era junto para ser tomado, e só pela manhã. Só pela manhã. E esse período de 7 anos, você passou por vários médicos aqui pela unidade, mas todos eles só manteve essa medicação. Só manteve, só trocava a receita. E nas vindas que você via de trocar a receita, algum deles perguntava que esse remédio foi indicado por uma situação depois da gravidez ou só me tratava como paciente de pressão alta? Paciente de pressão alta. E não havia esse questionamento do motivo de ter usado o remédio. Não. Até porque você tem hoje 36, 31, né? Com 7 anos atrás você tinha 23, 24 anos, né? E aí agora surgiu uma nova gravidez, né? Nesse momento agora aqui para registro, hoje é o dia 23/7. Esse registro é importante porque quando a primeira coisa que a gente, ao receber uma gestante, a abordagem inicial é pedir o cartão da gestante. O cartão da gestante, como eu tenho em mãos aqui, eu estou lotado nessa unidade aqui aproximadamente há 3 a 4 meses, porque eu estava em outra unidade, fui alocado agora aqui. E essa paciente, ela iniciou o pré-natal aproximadamente no dia 17 de janeiro, nesse momento com a enfermeira da unidade. E depois de lá para cá, ressalto que teve outros médicos, mas não era do programa federal, mas não tem uma consulta registrada pela médica que trabalhou anterior a mim. Então, o que acontece? Todo o encaminhamento dela sempre foi ao especialista, a qual ainda hoje não tem, que é o obstetra e ginecologista Dr. Guilherme. Nesse momento, quando você foi para a consulta lá, com essa primeira consulta do obstetra, porque identificou que a pressão continuava alta e já a gestante, de novo, identificou uma gravidez de alto risco por esses critérios, mas não houve indicação do médico do posto inicialmente, partiu da enfermagem. Só que aí, quando chegou lá com esse médico, você está continuando desde janeiro até então, até porque assim, sua data da última menstruação, 10 de novembro, né, de 2023, e hoje estaria completando aproximadamente 36 semanas e 4 dias, com uma previsão de parto provável, né, que a gente está trabalhando com a data provável, 16 de agosto, onde você vai completar 40 semanas. Mas, como chegou ao encaminhamento do especialista pela parte da enfermagem e não passou pela parte médica daquela unidade, ele identificou que você desenvolveu uma eclâmpsia. Esse é o nome que ele lhe deu lá, ou pré-eclâmpsia? Não. Ele apenas disse que você é uma gestante com pressão alta. Isso. Bom, de alto risco. De alto risco. E que, por conta da pressão, agora mudou seu tratamento. Você disse que usava 2 remédios e agora ele mudou para outra medicação. O nome da medicação é? Metidopa. Metidopa em dosagem de 250 e quantas vezes ao dia? 3 vezes ao dia. Quando você começou a usar lá atrás, em janeiro, sua pressão estava em quanto, você lembra? Tá 13/9. 13/9. E agora, hoje, por exemplo, olhando os sinais vitais de hoje, nós temos aqui o controle da anotação de hoje, a pressão agora está 10/6. Vem mantendo essa pressão, que eu vou olhando aqui pelo atendimento do cartão da gestante, sempre nesse patamar, né? 12, 10, não sobe, né? Não. E essa manutenção da dose, mesmo você já tendo acompanhamento e ressalto, primeira vez está comigo, mas nesse período todo, a sua pressão com esse limite, a medicação continua a mesma dose? Continua a mesma dose. Ele disse que não pode baixar e que tem que manter. Não. Aí então, você vem mantendo o acompanhamento até então, era uma vez por mês, né? Eu estou vendo aqui antes. Uma vez, aí depois 15 dias. Aí reduziu para 15. Aí agora é semanalmente. E esses exames que ele pediu já no começo, apresentou alguma alteração específica nos primeiros exames? Açúcar alterado? Não. Agora você fez um exame recente. Tem quanto tempo você mostrou para o obstetra? Já tem um mês, 2 meses. 2 meses, pronto. 2 meses esse exame que a gente utilizaria como observar se mudou no final da gestação, né? Já que o primeiro estava tudo bem, não tinha alteração nenhuma, a única coisa é que ele repetiu os exames e identificou a alteração. Qual foi a alteração agora? A da glicose. A glicose, ela apresentou uma alteração. Você lembra antes de quando é que estava? Tá, eu fiz, você bebe o líquido, né? Aí mede 1 hora. O teste de glicemia após 2 horas. Isso. E... Só fiz 1 hora. Mas é o critério do laboratório. Mas até então, seus exames antes... A primeira medida deu 92. Em jejum? Em jejum. E 1 hora depois? Aí 1 hora depois deu
Mais de 100? Deu mais de 100. Mais de 200? Não, deu 200. Deu 200. Eu não sei Aproximadamente se 200. na última ou foi no meio que deu 200. No meio, tá. E aí, com essa alteração, voltou para o obstetra e aí ele identificou que você estava uma gestante também, uma diabetes gestacional. Como você foi com esse exame com ele, já interviu em alguma outra medicação para essa situação? Ele fez um tratamento de 15 dias, que era da medida dele. Só fazendo o teste da glicemia capilar. Aí deu, quando foi na outra consulta, deu 4 alterações. Aí ele já me passou insulina. E aí, antes dessa dose de insulina, só para esclarecimento, você fazia os testes em que momento? Quais eram os horários que ele orientava você fazer a medida? Pela manhã, depois do café. Pela manhã, depois do café, depois do almoço e após a janta. E essas alterações mantinha de jejum e no final do dia também? Isso. Aí, como teve 4 alterações, ele passou a insulina, aí medi antes do café, depois do café, antes do almoço, depois do almoço, antes da janta e depois da janta. E aí vem outra questão. Além dessa intervenção da insulina, o que é que mudou na sua alimentação? A alimentação mudou totalmente, que é nada de açúcar. E antes você tinha esse descuidado? Não. Mudou drasticamente de você tirar o que antes você tinha, por exemplo, comia muito doce mesmo ou não tinha esse hábito? Não tinha hábito de comer doce. Normalmente o açúcar que eu tinha era do café. Certo. Normal, aquela dosagem natural. É, normal. Mas aí é 0 açúcar. Ele evitou de que você orientou, na verdade, para você não ter nenhuma ingesta de quantidade de açúcar. Nem adoçante. E aí a insulina que ele indicou, qual é a dose que você toma hoje? De manhã, 10 unidades. 10 unidades. E à tarde, 2 horas, 7. E antes dessa dosagem, você faz um teste do dedo novamente? Faço, que é antes do almoço e 1 hora após o almoço. Mas a dose continua a mesma? A dose apenas só está fazendo o teste. Quando você faz esse teste, já após uma aplicação, você faz antes também da aplicação? Já fez antes? Não. Só faz depois? Porque bate com o horário do almoço. Do intervalo que você vai almoçar. Só que aí assim, você usa 10 de manhã e no final do dia usa outra dosagem que você fala? Às 14 horas. Qual a dose? A mesma? 7. Porém, em curiosidade, qual é o valor desse teste quando você faz depois da aplicação? Tá em quanto? Dá 120, 125, tem dia que dá 130. E qual é a explicação que o ginecologista lhe passou sobre a questão da diabetes gestacional? Quais foram os riscos que ele disse que há necessidade de você ter que usar insulina para a gestação? Ele disse que tinha que usar por precaução, né? Para não alterar, não ter picos de açúcar muito alto, para não passar para o bebê. Como ressalto, primeira vez que consulta comigo, estou pegando a paciente Dona Jamile com essas informações que eu acho importante para conhecimento dos colegas na questão da aprendizagem, que é uma gestante em final de gestação, já chegando já perto da finalização do parto, mas que na intervenção da atenção básica nunca houve e que é uma paciente que tem o uso da metformina 3 vezes ao dia, o uso da insulina NPH 2 vezes ao dia em dosagem de 10 e 7 miligramas, mas que essa preocupação dela também requer porque você disse que ao final da gestação você também quer fazer laqueadura, né? Que é uma questão que você também está me comentando. Porém, em relação às orientações, é isso que faltou um pouco dessa intervenção aqui na atenção básica, porque assim, usar uma medicação, ela precisa ser explicada qual é a finalidade. E explicar também quais são as gravidades que podem acontecer, que a gente chama risco, para a gestante, para o bebê, se não usar a medicação. Porque se a pessoa não for bem orientada, não for bem esclarecida, faz com que, às vezes, ela até falhe no tratamento por um critério. Não tem um remédio na atenção básica, ela deixa de tomar. Mas quando a paciente tem uma gravidez na sua situação de alto risco, essas medicações não podem ser descontinuadas, a não ser, óbvio, pela indicação do especialista. Agora, com a questão da hipertensão alta, quais são os riscos? Muitas das vezes, na situação, é como eu expliquei no começo, a gente faz todo o acompanhamento de posto, mas a decisão final é do intervencionista no hospital que vai pegar o gestante. Se tiver com a pressão muito elevada, ele vai ter que ter um cuidado de reduzir esse nível da pressão, ou até mesmo
para quem não é daqui da região da Bahia, inserir na regulação para buscar um recurso para um hospital que tenha especialista para acompanhar o chamado DEG, doenças hipertensivas da gestação, e que vai ser feito esse controle por dois riscos, porque se a paciente apresentar picos elevados, pode ser risco para a mãe e para o feto, até mesmo com morte, porque há uma elevação excessiva da pressão intrauterina e também a pressão interna da mãe, que pode desencadear sangramentos. Então, muitas das vezes também esse risco hipertensivo tem que ser controlado antes e observar o desfecho final. Já a diabetes gestacional, a outra situação é que a mãe ela vai apresentar a necessidade de usar essa medicação, porque a gente só vai ter uma informação do bebê ao nascer. Porque quando esse bebê nasce, a primeira coisa que a gente vai observar é o peso. Se esse peso estiver muito grande, da proporcionalidade apropriada de peso para o bebê, a gente acredita que isso é uma das complicações do diabetes gestacional, o ganho de peso excessivo do bebê. Quais são as outras complicações que vai ser vista ao nascer do bebê? Se ele também vai necessitar da intervenção da própria insulina através da diabetes tipo 1, que pode desencadear nesse bebê devido à diabetes gestacional da mãe. Então essa é a necessidade de ter essas explicações, além de outros fatores, porque assim, teríamos que ter um tempo muito longo, né? Eu tenho aqui muitas pacientes que estavam me aguardando, mas eu fiz questão de pegar esse caso clínico para passar para os colegas. Evidentemente que tem muitas coisas para ser falado, mas assim, é a realidade de que a gente tem que fazer essa intervenção, inclusive com pouco tempo. Nós temos que lembrar em síntese que a gente está tentando resumir um pouco do que a gente faz nas intervenções, por conta da demanda que a gente tem, da sobrecarga de trabalho, da questão também da falta de recursos, como por exemplo, acessórios às vezes para a utilização do exame físico, a qual não vai fazer parte da gravação, já deixa ressaltado, e que por último a gente vai tentar fazer nessas intervenções o que não foi feito lá atrás, um acompanhamento mais sistematizado e até mesmo acompanhar após a realização do desfecho do parto, que eu acredito será uma cesárea, né, por conta desses riscos que ela está tendo, e a gente espera ao final, além de que tudo saia bem, é o desejo primeiro que a gente quer, a mãe e ao bebê. Já sabe o sexo? Menino. Menino. E o outro foi? Menina. Pronto, casal. E aí a gente sabe que essa questão gestacional tá chutando, né? Tá. Eita, tá indo para, como diz outro, para a câmera, aí tá ficando famoso. Agradeço a dona Jamile, inicialmente por ceder as suas imagens, lembrando que isso é para fins educacionais que eu estou enviando para a plataforma do Sistema Mais Médico, sobre a minha supervisão, o Dr. Wilder, a quem eu estou subordinado a ele a essas obrigações de enviar a documentação, fazer com que chegue o esclarecimento à população através desse termo de consentimento, e a qual também a própria paciente terá aí para fins de registro, que essa documentação também é importante que ela tenha em mãos para que posterior possa saber que realmente o profissional fez para essa finalidade. Eu vou encerrar o vídeo porque a gente vai partir para o exame físico, a qual não faz parte dessa gravação, e também de outras partes que eu preciso também para a questão do tempo e a duração do vídeo, porque senão daqui a pouco a gente fala 1 hora e lá só aparece 20 minutos. Dona Jamile, antes de dar prosseguimento, alguma outra informação que a senhora queria deixar importante para nós? Porque assim, eu vou olhar no exame físico, mas não vai ver os pés dela, godete 0, praticamente quase 1, mas não tem nenhum edema, né, importante das pernas, né? Não. E alguma dificuldade visual, tá tendo alguma dificuldade assim com vultos na vista? Não. Não. No geral, mudou a alimentação, está fazendo as intervenções e não está tendo nenhuma intercorrência depois do uso dessa medicação, né? Não. Algo assim precisa, né? Você disse que está tendo agora um acompanhamento semanal com o obstetra, né? Então a gente vai ver quais as próximas condições do caso, mas qualquer necessidade de intercorrência nos avisa para que a gente possa, dentro da condição de limite, para poder fazer esses encaixes que a gente faz uma vez por semana para justamente só gestante. Vou finalizar, mas se quiser dizer alguma outra coisa importante para essa gravação, fica à sua vontade. Não, só tenho a agradecer mesmo, né? E que Deus me dê um bom parto. Amém. Meu filho tenha bem com saúde. Isso é o mais importante. Obrigado. Só finalizar aqui.